Meu nome é Celso Unzelt, minha formação é de jornalista, o meu gosto é de pesquisador, sou também corintiano, não necessariamente nessa ordem que eu apresentei. Foi gradativamente que isso aconteceu, porque quando garoto eu nem de futebol gostava. Aliás, eu detestava. Roubava meu pai no fim de semana, só devolvia meu pai à noite, e eu não gostava de futebol não. Aí eu gostava mesmo era de ler histórias em quadrinhos. Até que um dia caiu na minha mão o manual do Zé Carioca, que era um personagem de histórias em quadrinhos que eu gostava muito e que falava de futebol. Aí eu comecei a me interessar e ver naquilo uma possibilidade de passar a conversar com a garotada, principalmente meu irmão e um primo meu que faziam bullying comigo. A gente não tinha bullying naquela época, o nome, mas já era bullying. Porque só, não, você não pode conversar com a gente, não sabe a diferença de um arremesso lateral e de um escanteio. E o pior é que eles tinham razão, eu não sabia mesmo. Eu falei, então agora eu vou saber tudo sobre futebol, pelo manual do Zé Carioca. E foi isso, o futebol me salvou de ser nerd, ou pelo menos de ser mais nerd do que eu sou. E essa paixão pelo clube de futebol, não por acaso eu tenho aqui livros de A a Z de clubes de futebol, do Aimoré de São Leopoldo ao Zumbi do Rio de Janeiro. Né? A paixão pelo clube de futebol foi muito importante no meu caso, e eu noto que é importante na vida das pessoas. A melhor palavra para definir isso é privilégio, né? É um privilégio você trabalhar com o que gosta, ter a desculpa de que está trabalhando, né? A minha mulher também é jornalista, a Patrícia Rodrigues, e ela entende muito bem isso, a ponto de quero agradecer a minha mulher este cantinho que ela dá da casa para que as coisas possam ficar, pelo menos, concentradas, né? Mas eu acho que é um privilégio, antes de tudo um privilégio, acho que justamente por isso eu tenho menos cabelos brancos do que poderia ter aos 45 anos de idade, às vésperas dos 45 anos, justamente por isso, trabalhar com prazer, a carga fica mais leve, né? Você até esquece que é uma carga. Fui a Uberlândia, Minas Gerais, atrás de um material de um senhor que havia falecido, peguei o feriado de 7 de setembro, saí de São Paulo 6 da manhã para chegar em Uberlândia à tarde, fiz negócio com o rapaz, no dia seguinte, sábado, 6 da manhã, já estava voltando para São Paulo com um Fiat Doblô cheio até o vidro de papelada de futebol, de coisas que me interessam. Talvez uma coisa que eu não fizesse por outro tema, por outro motivo. Se me convidasse para um casamento em Uberlândia, talvez eu não fosse. Libertadores mesmo, Corinthians e Vasco, meu filho louco para ir, só tinha ingresso de numerada, R$400, 200 por uma meia entrada dele, total R$600. Você me pergunta, quando foi a última vez que você comprou R$600 em camisas e calças? Não lembro. Assim, o hino mais bonito é o hino do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Por exemplo, União São João de Araras, que era o Usina São João. E o patrono era o Hermínio Ometo, o dono das usinas, em Araras. E aí tem uma frase do hino que fala assim, tens a garra e o fascínio do teu pai, o grande Hermínio. tá bajolando o homem dentro da letra do clube, né? União Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, tem o patrono, é o Antônio Guimarães. Então criaram uma rima para homenagear o Antônio Guimarães, que fala, salve, salve, União Barbarense, um orgulho de pais e de mães, tens o nome gravado na história, seu patrono, salve Antônio Guimarães. Aí forçaram um pouco a barra, mas vale tudo, o futebol também é isso, né? Eu tenho a agradecer, porque o que eu fiz foi uma consultoria, eu nada mais respondia a perguntas que eu sabia, ou que tinha algum trabalho aqui de pesquisar, mas acho que eu não fiz nada do outro mundo, não. E é uma maneira legal de, daqui a anos, décadas, séculos, ter um pouquinho do que eu fiz. Né? Não sei se de outra maneira eu teria oportunidade disso, meio de imortalizar alguma coisa que eu fiz. Eu sei que é uma pretensão muito até egoísta do ser humano, ficar alguma coisa dentro, né? Que fique alguma coisa boa. Primeiro, o futebol na minha casa era assunto na mesa, de manhã à noite se falava de futebol. E depois as referências eram corintianas. Meu pai brinca, que diz que deu duas opções para mim e para o meu irmão, uma camisa branca e a listrada, que a gente escolhesse qual. Né? Então essa referência de infância, do bem e do mal, do sim e do não, você tem na casa de palmeirense, de São Paulino, de rubro-negro, de vascaíno. No meu caso foi o Corinthians, né?
essa relação boa que eu tenho com meu pai, também essa identificação, que agora consegui passar para o meu filho, Daniel, o terceiro. Tenho duas meninas, Carolina e Beatriz. Pela lei do eterno retorno, tornaram-se São Paulinos, devolveram o que o meu avô perdeu lá atrás. Mas o Daniel, como a gente costuma brincar aqui em casa, viu a luz, como terceirinho. Todo mundo vê uma escadinha, fala, ah, tentou um hominho, hein? Eu falo, não, tentei um corintiano. Eu costumo dizer que a maioria dos meus amigos é inclusive de palmeirenses, eu sou perseguido por palmeirenses desde o tempo da escola. Os palmeirenses se aproximam muito de mim, alguns brincam, falam, você é o mais palmeirense dos corintianos, talvez por essa minha origem italiana, falar com as mãos, né? Eu me identifico muito com o pessoal do Palmeiras e tenho muito carinho, principalmente pela história, né? Não tem nada mais próximo da vida de um corintiano do que os jogos do Palmeiras e vice-versa, né? Eles se acompanham justamente por essa rivalidade que você citou. Não botar o pé no tapete no momento da hora da cobrança de pênaltis. Até hoje eu acho que o Marcelinho teve aquele pênalti contra o Palmeiras em 2000 por isso. Foi o único pênalti que eu não botei o pezinho no tapete. Envolve meu irmão, que também é corintiano. Um jogo lá, Corinthians e São Paulo. Toda vez que ele saía da sala, o São Paulo fazia gol. Ele fez isso 2 vezes e 2 vezes o São Paulo fez gol. E aí eu pedi para ele não sair mais da sala, senão o Corinthians ia perder por 3-2, ele não acreditou em mim, saiu da sala, o São Paulo fez o terceiro gol. E a hora que ele botou a cabeça para perguntar o que tinha acontecido, eu já mandei um tapa na orelha dele. Na final do Campeonato Paulista, Corinthians 1, Ponte Preta 0, gol do Brasil. Campeão depois de 22 anos, que os rivais insistem em aumentar às vezes para 23, embora a conta não feche, né? É um marco assim da minha infância. E agora tive a oportunidade de ver o título do Corinthians na Libertadores ao lado do meu filho e senti que esse é o 77 dele, né? Ele está com 8. Talvez daqui a décadas, cada geração tem ali a sua referência, eu também me dou o direito de ter a minha, caramba. Primeiro, o Corinthians era o líder daquele campeonato antes da anulação dos jogos, isso pouca gente lembra, não interessa. Segundo, o Corinthians perdeu todos os jogos, perder para o Inter se aproximar um pouco do Corinthians, isso também ninguém lembra. Então, uma coisa que eu costumo falar, às vezes, é que o corintianismo, flamenguismo, palmeirismo, são paulismo, é tão prejudicial quanto o corintianismo, o flamenguismo, o são paulismo, o palmeirismo. Você tem que analisar todos os lados de todas as questões. Claro, foi um campeonato normal? Não foi. Mas reduzir aquele título ao lance do Tinga, ou a qualquer outra coisa, é muito pouco. Em 1992, o São Paulo ganhou seu primeiro Mundial no Japão. E eu estava lá, cobrindo pela revista Placar. E eu jurei embaixo do Estádio Nacional de Tóquio, do placar do Estádio Nacional de Tóquio, que veria o nome do Corinthians ali um dia. Não verei porque não é mais o Estádio Nacional de Tóquio, é o Estádio de Yokohama. Mas fica valendo a promessa, né? Essa coisa mística, 20 anos depois, exatamente 20 anos, né? São Paulo em 92, Corinthians em 2012. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Poró, pó, pó. Meu nome é Celso Unzelt e eu sou louco, absolutamente louco, por esporte em geral e por futebol especificamente. Viva